Vamos lá, gente, vamos que vamos. Já estou um pouco cansado aqui, né? Estou fazendo essa série de vídeos uma atrás da outra, pelo menos essa primeira aula, tá? Porque eu quero que vocês consigam treinar em casa. Vamos lá. Agora vamos ver uma videoaula sobre as seleções, né? Como selecionar no AutoCAD. Bem, até então a gente vinha fazendo algo assim, né? Obviamente eu estou com o comando linhas. Fiz as linhas, finalizei, quero apagar, apago tudo, né? Dou um Ctrl A, que é um tipo de seleção, né? Mas não é muito usual. Ctrl A e deleto, né? Vou até dar um Ctrl Z aqui. Não vou apagar não, vou deixar esse troço aí, né? Mas eu poderia, se eu quisesse apagar tudo, Ctrl A e deletar. O que acontece? O Ctrl A não é muito eficaz, né, gente? Porque como eu havia dito anteriormente, quando você está fazendo um projeto, você não vai querer apagar todo o projeto, né? Só se você estiver muito revoltado da vida, tá? Mas aí você deleta o arquivo inteiro, não precisa apagar aqui dentro, tá? Geralmente o que a gente faz é apagar partes do projeto, né? E como é que nós fazemos isso? Bem, para fazer isso, apagar partes, né? Apagar, a gente sempre entra com o comando delete, né? Mas saibam que, gente, essa organização, essa metodologia funciona para qualquer comando de modificação. Futuramente vocês vão ver o comando move, o comando copy, o comando mirror, que são comandos de modificação, que modificam o desenho. Todos eles funcionam da mesma forma, né? Tem essa mesma metodologia. Qual é? Seleciona primeiro, na sequência você aciona o comando. Tá? Como a gente fez com o comando delete. O que a gente fez primeiro? Ctrl A. É isso? Então, o que isso quer dizer? A gente selecionou primeiro. Na sequência, nós deletamos, né? Clicamos lá no delete. A partir de agora, a gente não vai fazer mais o Ctrl A, tá, gente? Nós iremos utilizar sempre as seleções corretas. Bem, basicamente existem três tipos de seleção. Na verdade, existem bem mais que isso, mas são três tipos de seleção que são mais utilizados, tá, no AutoCAD. A primeira delas é clicar em cima. Provavelmente, inclusive, vocês já devem ter treinado isso aí, né? Visto isso aí, ou acidentalmente feito uma seleção dessa, né? Clicar em cima, gente. Né? Assim como no Ctrl A, quando eu seleciono, o que acontecia no Ctrl A quando eu selecionava? Quando eu dou Ctrl A, aparece um monte de pontinho azul e as linhas que eram antes brancas ficam com um tom azul, não é isso? Pelo menos nessa versão 2017 e na 15 também acontece isso, tá? Fica com essa auréola, né? Fica com uma aura azul, né? Fica um troço azul ao redor da linha, né? Versões anteriores pode ser um pouco diferente, mas os pontinhos azuis sempre apareceram, tá bom? Então, os pontinhos azuis. Legal. Então, quando eu seleciono algo, ele fica azul e fica com os pontinhos, né? Observe, então, quando eu clico em cima da coisa, acontece a mesma coisa. Isso quer dizer que está selecionado. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu quisesse apagar aquilo, era só deletar e funcionaria, né? Vou dar o Ctrl Z aqui, o undo, porque não é isso que eu quero fazer agora. Então, beleza. Ah, professor, então sempre vou clicar em cima? Não, gente. Por quê? Porque imagine que você tem, sei lá, 300 coisas para apagar. Você tem que dar 300 cliques. Não é lá a coisa mais prática do mundo, né? Nem mais ágil. Então vamos pôr agilidade nesse processo. Como é que nós vamos fazer então, se nós não vamos clicar em cima? Bem, para isso nós iremos utilizar os dois tipos de seleção mais usuais do AutoCAD, que são, já explico para vocês com mais calma, tá, gente? Vou mostrar rapidamente. A seleção Cross Section ou Crossing Section, tá? A seleção de fundo verde e a seleção Window, tá? Ou seleção do fundo azul, tá? Dependendo da versão, em versões muito antigas, tá? Você teria que observar o contorno. Observem que essa seleção Crossing Section, seleção do fundo verde, ela tem contorno tracejado. Não sei se vocês conseguem identificar daí, tá? Mas se vocês fizerem em casa, se vocês estão treinando no computador, vocês vão ver que ela tem um contorno tracejadinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, alguma coisa assim. Pronto, acho que eu vou conseguir mostrar assim. Olha só, gente. Tá vendo que é tracejado, contorno, né? Fundo verde, contorninho tracejado, né? Ok. Já a seleção Window, a seleção de fundo azul, ela tem um contorno contínuo,
A linha não é tracejada, a linha é contínua e ela tem um fundo azul. Ok? Beleza, professor, entendi então. Fundo verde e fundo azul, mas no que difere, né? O que difere na ação? Na ação difere no seguinte, gente. A seleção de fundo verde, a partir de agora eu vou chamar de fundo verde, tá? Para facilitar a compreensão de todos, tá? Eu acredito que todo mundo já tem versões que tem instalado versões em casa que já dispõe do fundo verde, tá? Então, ó, a seleção do fundo verde, ela seleciona toda e qualquer coisa que encostar nela, nem que seja um tantinho assim. Encostou, selecionou. Querem ver? Olha só. Só uma pontinha aqui, cliquei, ele já seleciona. Já a seleção azul, a seleção Window, não. Para que a seleção Window selecione algo, este algo tem que estar inteiramente dentro da seleção. No caso, inteiramente dentro dela, né? Completamente, não pode faltar um tantinho assim, ó, não pode faltar. Né? Nesse caso aqui, eu só selecionaria uma linha, no caso essa aqui. Tá? E como é que eu faço para fazer essas seleções, professor? Bem, primeiramente, você deve estar com a linha de comando vazia, né? Para se certificar disso, você pode dar uns 3, né? Na verdade, um S que já funcionaria, mas eu gosto de dar uns 3 só para aproveitar e já aliviar a tensão, né? Então, não tem nada na minha linha de comando, como vocês podem ver aqui embaixo. Ó, não tem nada na minha linha de comando. Então, nesse momento, eu clico em qualquer parte da tela, uma vez, cliquei uma vez. E quando eu arrasto para o lado esquerdo da tela, ela fica azul. Ela fica, desculpa gente, ela fica verde, né? E quando eu arrasto para o lado direito, aí sim ela fica azul, né? Então quando eu arrasto para o lado esquerdo, ela fica na seleção de fundo verde cross section, que seleciona qualquer coisa que encostar nela. Encostou, selecionou. Quando eu arrasto para o lado direito, ela se transforma na seleção window, né? Que só irá selecionar o que estiver inteiramente dentro dela. Ok? Nesse caso, vou fazer o exemplo aqui. Por exemplo, gente, respondam aí quantos elementos eu seleciono. Pensem aí. 3? Isso aí, ó. Se eu clicar então agora, cliquei e soltei. 3 elementos selecionados, eu poderia deletá-los. Se eu fizer, por exemplo, assim, será que eu seleciono alguma coisa? Acho que sim, né? Quantos elementos? 3 também, tá? 3 elementos também. Está selecionado, posso deletar se eu quiser. Tá? Algumas dicas dessas seleções, tá? Olha o que você pode fazer. Por exemplo, você veio aqui e selecionou esses 6 elementos, né? Fundo verde, encostou, tocou, então posso fazer assim, havia selecionado. Digamos que você selecionou vários e tal, e você viu que esses elementos aqui, olha só, gente, esses aqui, ó, essas duas linhas S e S, na verdade você não queria ter selecionado. E agora? Será que você vai ter que desfazer a seleção inteira? Não, tá, gente? O que é que você pode fazer para desselecionar algo já selecionado? Você pode segurar a tecla Ctrl do teclado de vocês, lembrando sempre, Ctrl é a tecla inferior, tá? Do lado esquerdo do teclado de vocês, aí, tá? CTRL, geralmente vem escrito isso no Ctrl, tá? Então você clica, segura o Ctrl e novamente você seleciona aquilo que você quer selecionar. Tá vendo que eu selecionei, né? Lembrando, seleção verde seleciona qualquer coisa que encostar nela, então de fato eu estou selecionando. Vou selecionar e não acontece nada, né, gente? Que na verdade era o Shift, desculpa aí, tá? Foi mal. Era só para ver se vocês estavam espertos, tá, gente? Na verdade é o Shift que faz o cancelamento, tá? Me confundi aqui, tá? Segura o Shift. O Shift, gente, ela tá acima do Ctrl, é a tecla em cima do Ctrl, tá? Ele pode vir escrito Shift ou pode vir só escrito, na verdade não escrito nada, só com o símbolo de uma seta para cima, tá? Tá no teclado de vocês. Provavelmente vocês conhecem a tecla Shift, tá? Para selecionar mais coisas é só selecionar, não precisa segurar nada. É só ir selecionando que você vai adquirindo, né? No caso vai adicionando coisas na sua seleção. Para desselecionar, aí sim, dessa vez vou falar correto, tá, gente? Segura o Shift e aí sim você seleciona. Pode fazer aqui, ó, com Windows. Você pode fazer também com fundo verde.
Você pode também clicar em cima, tanto faz, tá? Feito isso, pode deletar, pode copiar, pode mover, né? Aplicar o comando de modificação que você quiser. Ok? Só para mostrar agora, gente, formas diferentes, tá, de execução dessas duas seleções, tá? Seleção Windows, seleção Crossing Section, a seleção do fundo verde. Só para que vocês entendam bem. Lembrando, primeiro, sem nada selecionado, eu clico no lugar, clico e solto, tá, gente? Arrasto para um canto, fundo verde, arrasto para o outro, fundo azul. Eu acredito que todo mundo pegou isso, tá? Mas existem, eu acredito que foi na versão, eu não vou saber precisar, gente, mas eu acho que foi na 2014, tá? Por aí, pode ter sido um pouco antes, tá? Mas eu acredito que foi 2014 ou um pouco depois, tá? Não vou saber realmente precisar. Mas o AutoCAD ele adicionou uma função nova nas seleções, que é uma seleção orgânica. Por exemplo, agora, antigamente era só retangular, né? Então eu faço um retângulo verde ou um retângulo azul, não é isso? Retângulos, né? Retângulo. Agora não, agora eu posso fazer uma seleção mais orgânica. Para fazer isso, novamente, não tem nada selecionado, né, gente? É uma seleção, tá? Agora eu vou clicar e segurar, não vou clicar e soltar e arrastar, eu vou clicar e segurar. E olha só o que acontece. Eu vou fazendo de forma orgânica a máscara para minha seleção. Tá vendo? Terminei, posso soltar. Mesma coisa com o verde. Ó. Eu posso fazer uma máscara. Nem precisaria fazer tudo para selecionar isso, né? Mas é possível, só para mostrar a vocês que é possível fazer uma seleção bem orgânica, né? Uma forma bem orgânica para essa seleção. Então é só clicar, segurar e arrastar. Quando finalizar, você solta o mouse e ele seleciona. Ok? Eu acho que de seleção é isso, tá? Saibam que existem mais tipos de seleção. Uma delas, pelo menos, eu vou mostrar mais na frente, quando for propício, tá? Mas por enquanto, isso daí já está de bom tamanho para vocês. Recomendo que vocês treinem essas seleções, porque apesar de aparentar ser algo muito simples, é algo muito decisivo, tá? Na hora que você pensa em agilidade durante um projeto, né? Quando utilizar a seleção Windows? Quando utilizar a seleção Crossing Section, né? No caso, quando utilizar a seleção de fundo azul? Quando eu vou utilizar a seleção de fundo verde? Vai depender do caso e só a experiência, só a prática vai te dar essa clareza, né? Quando utilizar um, quando utilizar outro. Tá bom, gente? Então, bons estudos, treinem bastante, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Fui!